Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje estou na presença do meu grande amigo e quase sócio, Dr. Samir. Obrigado. À minha frente também o Dr. Max, que já nos deu a honra aqui de participar do nosso podcast. Iremos estar batendo um papo com o Dr. Keimson Nascimento, especialista em direito previdenciário, e iremos falar de um tema extremamente relevante e atual, que é revisão da vida toda. Doutor, seja bem-vindo, fique à vontade. À vontade você já está, né? Pelo que estava sendo conversado aqui nos bastidores, né? Nossa, mãe. Fique à vontade. Espero que a gente consiga aqui levar as informações para toda a população. É extremamente interessante. Tem muitas pessoas que têm direito dessa revisão da vida toda e não estão exercendo esse direito. E o podcast foi feito para isso. Levar informações para as pessoas que precisam para que, de fato, elas consigam exercer seus direitos. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Doutor, o que é revisão da vida toda? Primeiramente, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer ao Dr. Samir, o senhor, Dr. Paulo, Dr. Max aí, que é um grande parceiro. E parabenizar o Pra Fazer Direito Podcast, que tem conseguido levar informações importantes para a população de uma forma gratuita e tem mudado a vida das pessoas, tem alcançado realmente o propósito, que é levar informação importante ligada ao direito, para que essas pessoas possam exercer o seu direito. Já respondendo a sua pergunta, doutor, a revisão da vida toda, ela é um direito conquistado pelo trabalhador na justiça em ter a opção de utilizar a fórmula de cálculo mais favorável ao seu benefício previdenciário. Como assim, doutor, a forma de cálculo mais favorável? Em 1999, houve uma alteração normativa em que essa fórmula de cálculo ela foi alterada. E na Lei 9876 de 99 foi instituindo uma fórmula com uma transição que buscava essa Lei 8.213, que era como era feita a forma de cálculo de 91, e agora a 976 de 99, que permitia essa transição. O grande problema é que essa transição ela não foi aplicada. Isso acabou trazendo um dano ao trabalhador. Com a modificação em 1999, os salários de contribuição, com a implementação do Plano Real em 94, o que foi anterior a 1994 passou a ser descartado no cálculo da renda mensal do trabalhador. O trabalhador que vier solicitar um benefício previdenciário, as contribuições anteriores a 94, elas seriam excluídas do cálculo. E isso causou um grande prejuízo ao trabalhador, um grande prejuízo à renda mensal inicial do trabalhador. Então, por isso que quando fala 94 foi o ponto de corte, porque se a pessoa tivesse um salário mais alto, naquele momento, depois reduzisse, a conta ficaria... Exatamente. E aí inicial, né? Exatamente. E nós entramos justamente, esse que é o ponto em questão. A revisão da vida toda ela é conhecida como uma revisão de exceção. Porque em regra, doutor, o trabalhador normalmente ele começa com uma renda e no decorrer da sua vida laboral, essa renda ela vai aumentando conforme ele vai subindo de cargo. Só que tem casos que são exceção, que ele já recebia um valor um pouco maior, contribuições um pouco maiores ali antes de 1994, e a partir de 1994 ele começou a receber uma contribuição, começou a contribuir de forma menor, receber um salário menor ou até mesmo contribuir menos. Ter menos contribuições. Então, o ponto de corte aqui, porque como muitas das pessoas, e acredito que a grande maioria que vai assistir esse podcast e que vai ter dúvidas, não é da seara jurídica, eles vão ter um pouco de dificuldade, porque até as pessoas como advogado têm dificuldade em entender. Aí, para a gente tentar ficar bem claro para eles, para as pessoas conseguirem identificar até mesmo se eles têm condição dessa revisão, se vai ser benéfico para eles, a gente poderia criar uns pontos de corte. Perfeito. Então, ou seja, quem tem direito, né, doutor? O ponto de corte inicial, acredito que seja o 94. O que ocorreu?
Em 94, as pessoas que recebiam o valor mais alto, ele não foi contabilizado. Começou a contabilizar depois de 94. Então, ou seja, você tendo um salário menor aqui, você terá uma renda, uma previdência, alguma coisa com benefício influenciado por esse valor menor. E não o período anterior. Seria mais ou menos isso. Então, ou seja, o ponto de corte de referência seria 94, onde para de contar o prazo e começa, na verdade, a contagem desse prazo em 94, deixando de fora o prazo anterior para efeito de média, é isso? Na verdade, são pode-se considerar 2 pontos de corte. 1994, a gente está falando em relação à renda. Uhum. Já respondendo um pouquinho a pergunta do Sami, em relação a quem tem direito, aí a gente leva esse ponto de corte um pouquinho mais para frente, que foi quando houve essa alteração, que foi em 1999. Então, o ponto de corte principal, eu digo que seriam 2. Primeiro, a questão da decadência. Ao analisar a carta de concessão, você já precisa detectar se houve a decadência de 10 anos, que é a perda do direito de ação. Então, é o primeiro ponto de corte, analisar a carta de concessão e verificar se houve a decadência. Esse é o primeiro ponto. Então, para o pessoal de casa entender, passou-se de 10 anos da concessão, você não tem mais direito porque ocorreu a decadência. A decadência, perfeito. Você perde o direito. Eu estava até conversando com o Dr. Kemerson, existem algumas pequenas exceções, né, com relação a essa decadência. Tá? Que aí eu queria que o Dr. Kemerson até explicasse aí. Né? Perfeito. O que interrompe essa decadência? Por exemplo, um caso prático é a entrada com o processo administrativo e judicial ao mesmo tempo. Eu até citei para o Dr. Max um exemplo. Nós tivemos um pedido de aposentadoria que foi... a data de entrada do requerimento dele foi 2011. E nós ajuizamos este mesmo processo na Justiça Federal e a decisão ocorreu somente, o deferimento do pedido de aposentadoria ocorreu somente em 2017. A concessão foi feita somente em 2017. E o primeiro pagamento do cliente, do segurado, ele recebeu somente em 2017. Então você precisa visualizar, ao analisar o pedido da revisão da vida toda, justamente essas lacunas e essas questões em relação à decadência. O pedido administrativo foi em 2011, mas o cliente ele só teve o benefício concedido em 2017 e ele recebeu o primeiro pagamento dele somente em 2017. Então o prazo de contagem da decadência é a concessão. Ou o recebimento do primeiro pagamento. Então, de fato, não é a concessão, é o fato do primeiro recebimento. Para ficar mais simples. Geralmente coincide a concessão com o primeiro pagamento. Mas, de fato... tem que analisar cada caso. Tem casos que realmente vai fugir dessa regra aí. Que seria a concessão. Seria a concessão. Mas então, para as pessoas ficarem bem claro e cientes, para não ter falha, é só analisar a data do primeiro pagamento. Exatamente, do primeiro recebimento. Se olhar a concessão, data de concessão, analisa a data do primeiro pagamento. Primeiro recebimento. Começa a contar 10 anos. Perfeito, exatamente. Então, pessoal, para ficar aqui uma dinâmica bem legal, para vocês entenderem, primeiro passo é se analisar a decadência. Se ocorreu, se você recebeu o primeiro benefício, primeira data do benefício, menos de 10 anos, você tem direito de fazer revisão. Se não fez nesse período, você decaiu o seu direito. Foi atingido pela decadência. Superou a decadência, doutor, nós iremos para a segunda análise, que seria o período de concessão. A revisão da vida toda, ela vai alcançar aqueles benefícios que não é só aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário maternidade, qualquer benefício previdenciário que foi solicitado no período de 1999 até 2019, novembro de 1999 até novembro de 2019, ele se enquadra no pedido de revisão da vida toda. Então não é só questão da aposentadoria. Não é só questão da aposentadoria. Envolve tudo. Porque tem a questão da reforma da Previdência. Exatamente, que foi justamente em 2019. Exatamente. Ele vai até a reforma da Previdência. Então, de 1999, quando foi instituída a Lei 9876, até 2019, quando foi instituída a reforma da Previdência, todos os benefícios previdenciários, não só a aposentadoria,
que foram feito o cálculo da renda mensal, com essa ausência dessa regra de transição, tem direito à revisão da vida toda. As pessoas que se aposentaram efetivamente após 99, né, e até o dia que houve a questão da reforma da Previdência, que já foi em 2019, elas são abraçadas aí por essa concessão aí. Porque a questão aí eu queria até que você explicasse essa questão quando surgiu a lei 99, ele ditava a regra que seria atual. Perfeito. E ele ditava a regra de transição. Perfeito. Que é justamente daquelas pessoas que já contribuíam Perfeito. Antes de 99, mas que iam ser abraçadas por essa nova lei. E aí justamente o que aconteceu, essa falta de efetividade da transição é que gerou todo esse Perfeito. problema. E eu queria que você explicasse aí melhor como é que o que aconteceu nessa falta de efetividade. A renda do trabalhador, na hora que solicitava o benefício previdenciário, era resguardado pela 8.213, de 91, que, se não me falha a memória, é o artigo 29, que alocava todo o período contributivo do trabalhador. Com a 9876 e com a implementação do Plano Real, eles deixaram de aplicar a 8.213 e passaram a aplicar a regra que só analisava as contribuições a partir de 1994. O certo, com essa regra de transição, era dar opção ao trabalhador de qual fórmula adotar. A antiga da 8.213 ou a nova da 9876. O trabalhador deveria ter essa opção de escolher. Como regra transitória. Como regra transitória. Como se fosse um direito adquirido. Um direito adquirido. Ele trabalhava e contribuía. Mas ele tinha esse poder de escolha? Tinha. De opção? Teoricamente deveria ter, mas não teve. Aí ele restringia o direito dele. Exatamente. Ele deveria ter essa opção. Deveria ser informado para o trabalhador esta opção. No entanto, ao pedir o benefício, era automaticamente aplicado a lei. Por que só agora está surgindo essa questão da revisão? Na verdade, por que naquele momento as pessoas não pleitearam esses direitos? Na verdade, doutor, não é agora. Isso é uma briga aí que tem praticamente desde 99. Só que somente agora chegou nos tribunais superiores. Você encontra decisões da revisão da vida toda aí retroagindo 10 anos. Tem processos, tem pessoas que deram entrada no pedido 10 anos atrás. Então não é uma coisa nova, mas a gente sabe que tem todo um trâmite, foi para primeiro grau, aí foi para os tribunais regionais, aí foi no STJ, foi para o STJ, e todo esse percurso da revisão da vida toda, ele foi favorável ao trabalhador, até que enfim chegou na nossa Corte Suprema, que também definiu favorável ao trabalhador e praticamente encerrou a discussão. Foi publicado agora. Foi publicado agora, dia 13 de abril, o acórdão, e muito provavelmente o INSS deve apresentar embargo de declaração, é o que já tem se falado, que deve ser apresentado os embargos de declaração, mas com a publicação do acórdão, todas as ações que estavam paralisadas, elas começaram a tramitar já. Agora, e Paulo, que eu estava também conversando com ele, essa questão de que, por exemplo, como foi vinculado nacionalmente essa questão do acordo, foi publicado com relação à questão do STF ter sido a favor da revisão da vida toda, praticamente todas as pessoas que se aposentaram após 99 acham que tem aí um direito. Pode até ter um direito, mas elas têm esse direito, mas que podem se favorecer com relação a essa revisão. E às vezes não é bem assim. Eu queria até que o Kemis explicasse isso daí para deixar bem claro até que ponto isso pode favorecer e o que também pode implicar de negativo, muitas vezes, se a pessoa não tiver um profissional para estar instruindo aí doutor, mas na realidade é só estabelecer os critérios que quem pode ingressar na realidade. E na verdade, a colocação do Dr. Max ela foi perfeita. Porque nesse oba-oba de revisão, eu tenho direito, alguns pontos eles são fundamentais de serem analisados antes do ajuizamento da ação. O primeiro ponto é o período de decadência de 10 anos. Então, superou o período de decadência, nós vamos para o período de concessão. Novembro de 1999
até novembro de 2019. Superou o segundo ponto, tá ok? Nós vamos para o terceiro ponto, que eu acredito que foi o que o Max sugeriu em relação a essa dúvida, que é o cálculo. Muitos trabalhadores, na verdade, não vão ter um benefício mais vantajoso com a revisão. Precisa se atentar às contribuições. Até porque a pessoa pode pleitear um aumento e ser surpreendido com uma redução do seu benefício. Exatamente. E aí que é importante a análise do Max, de realmente do trabalhador procurar um profissional capacitado que vai dar o suporte necessário para ser apresentado esse cálculo dentro daquilo da expectativa de direito dele. Por exemplo, esses cálculos, doutor, pode falar. Cortando aqui, como a gente estava conversando aqui anteriormente, eu já tive o prazer, ou desprazer, não sei como é que podemos narrar os fatos, né? De analisar algumas pessoas que pleiteavam esse direito. A gente observa que a partir de 82 já não tem a questão do CNIS. De 82 para trás, realmente não consegue. Buscar, e aí tem a questão se a pessoa trabalhou em local insalubre, ou se tem periculosidade, sei lá, uma série de coisas que pode afetar a questão da aposentadoria. E esses dados, essas informações ficam perdidas porque não tem no CNIS. Então, ou seja, quando você vai fazer o lançamento dessas informações para fazer o cálculo, para ver se vai ter direito de aumentar ou se vai correr o risco de reduzir, muitos dos profissionais se perdem. Inclusive profissionais da área jurídica, né? Então, a pessoa que quer pleitear realmente uma revisão da vida toda, eu oriento que pegue realmente um profissional gabaritado que realmente conheça, para não ser surpreendido de maneira negativa com uma redução do seu benefício. E é muito importante essa colocação, até complementa a colocação do Dr. Max, Dr. Paulo, que é justamente isso. Quando você vai analisar a revisão da vida toda, você solicita a carta de concessão, você solicita o CNIS, que é o histórico de contribuição e contratos que o trabalhador tem no decorrer da vida dele, e você solicita também a CTPS, além dos outros documentos, comprovante de residência, RG, CPF. Mas a carta de concessão, o CNIS e a CTPS, elas vão te dar uma condição 100% plena de analisar se a revisão da vida toda ela vai ser mais vantajosa ou não para o trabalhador. Porque geralmente esse cálculo é feito de duas formas. Ou através de um contador especializado em direito previdenciário, cálculo previdenciário, ou então em programas que você consegue localizar aí na internet gratuitamente ou pagando mensalmente. Mas, doutor, eu vou mais uma vez até para orientar as pessoas que possam estar nos ouvindo ou assistindo, que procure uma pessoa gabaritada e que realmente entenda, porque tem muitas pessoas que são aventureiros, compram esses aplicativos, não falando mal dos aplicativos, mas esses aplicativos são alimentados por advogados, às vezes estagiários, ou pessoas que trabalham na seara jurídica, e é essa alimentação que vai levar ao cálculo. Então, ou seja, se a pessoa alimenta esses cálculos de maneira errônea, ela vai levar a uma perspectiva divergente da realidade. E isso pode gerar prejuízos irreversíveis. Então, ou seja, mais uma vez, se você tem interesse em fazer revisão da vida toda, se você acha que vai melhorar... diferente de direito, porque você mexe com sonhos, né? Você mexe com expectativa muito grande. E quando você tenta adentrar com uma ação de revisão da vida toda, a pessoa está com uma expectativa, vai aumentar, com certeza, consideravelmente, a minha aposentadoria. Mas a revisão é para cima ou para baixo? Exatamente. E doutor Paulo, essa pontuação ela é preponderante, porque quando a gente fala nos programas de cálculos, eles são auxiliares, diria assim, do trabalho do especialista. Só que quando você importa, como é feito esse cálculo? Você pega ali o CNIS do trabalhador, a carta de concessão, e você importa para dentro desse sistema em PDF, e ele vai fazer um cálculo automático. Só que muitas vezes, eu lhe digo assim, na prática que a gente tem verificado, que em 60% a 70% das vezes ele precisa de um ajuste manual do especialista. Por quê? Porque quando você importa o CNIS,
Muitas vezes, se você for olhar lá no programa, a sua renda está zerada. Mas naquele período você trabalhou. O seu CNIS não está ajustado dentro realmente do seu período laboral. Existe uma regra, né, que eu acho que o sistema faz de cálculo, até do INSS, que eles pegam o maior, o menor ali, fazem uma média, ou exclui os menores. Na verdade, qualquer período que esteja ausente, por exemplo, você trabalhou ali em 1990, você contribuiu em cima de um salário de 5 mil. Mas por alguma falha no seu CNIS, aquela renda está zerada. O que o sistema vai fazer? Ele vai jogar sua contribuição em cima de um salário mínimo. Isso. Então, a sua revisão ela vai descer consideravelmente. O direito que você teria, ele não vai ser exercido da forma correta. O especialista vai ter que abrir cada vínculo dentro do sistema e vai analisar, olha, isso aqui está faltando. Aí vai na CTPS ali e dá faz a verificação devida para ajustar dentro do sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que muitas aposentadorias foram concedidas via judicial. Houve uma sentença em que o juiz entendeu que o SAMI trabalhava com insalubridade, trabalhava com ruído excessivo. Então ele fez aquela conversão ali, o SAMI trabalhou 10 anos com insalubridade. E no final, na decisão, aqueles 10 anos viraram 14 anos. Ou seja, o juiz aplicou 40%, 1,4% de insalubridade. A periculosidade não influencia, né? Periculosidade também influencia. A insalubridade e a periculosidade influenciam na contagem do prazo. Na contagem do prazo. Então, isso aí é outra coisa que também o programa automaticamente não faz essa contagem. Sim. Você precisa desse auxílio do especialista justamente para fazer o lançamento correto. Na hora que for necessitar fazer o lançamento manual, ele está apto ali para lhe dar o melhor suporte. Fazer análise para que a revisão da vida toda ela não venha causar um dano para o seu benefício. E ainda tem uma coisa, a gente falou sobre a questão da revisão, de pode ser para mais ou para menos, mas também existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade dessa revisão, quando não feita por um profissional qualificado, a pessoa até perder o seu benefício? Sim, sim. Quando qualquer pedido de revisão, doutor Max, que você faz, vai ser reavaliado todo o processo concessório. Quando você entra com um pedido de revisão, o processo concessório do seu benefício ele vai ser reaberto. Então e possíveis falhas nessa concessão podem serem detectadas. E em vez de você obter a revisão, você acaba que perde o seu benefício. Não, a revisão você vai ter, né? Uma revisão negativa, né? Para menos. Então, Né? Existe obrigatoriamente que adentre administrativamente com algum pedido anteriormente disso judicial? Doutor Sami, isso aí chegou a ser muito discutido dentro da seara previdenciária e, no meu entendimento, não existe essa necessidade. O INSS até se manifestou em uma possível concessão administrativa, mas até hoje não foi feito nenhuma instrução normativa, nenhum direcionamento administrativo para a concessão da revisão da vida toda na esfera administrativa. Então, a partir do momento que o trabalhador, o segurado, for apresentar um pedido de revisão no próprio INSS, muito provavelmente ele vai ter um indeferimento, porque não existe nada internamente, nenhuma instrução normativa que venha orientar o servidor em relação a essa revisão da vida toda. Então, eu não vejo necessidade, e até as próprias decisões que hoje já começam a sair até aqui no nosso estado, nós já temos sentenças favoráveis em relação à vida toda que realmente tem esse entendimento. Aquela questão do processo do requerimento administrativo é desnecessário. Na revisão da vida toda, sim. Não existe necessidade. Porque normalmente previdenciário geralmente em processo concessório, eles exigem o prévio requerimento administrativo. É obrigatório. Para poder postular em juízo. Exatamente. Né? Vamos lá, se a gente fosse fazer um passo a passo, vamos perguntar como se fosse um cliente. Um cliente está nos ouvindo, ele quer fazer um pequeno check-up para ver se ele tem direito ou não. Qual é o primeiro passo? Passa um passo a passo, por favor. Vamos lá. O primeiro passo é a organização da documentação. Aí o passo primordial é este. Pegar o comprovante de residência, que são os documentos principais, RG, CPF,
e os 3 principais documentos, doutor. Carta de concessão, o CNIS, que o trabalhador consegue obter tanto o CNIS como a carta de concessão no meu INSS, através da senha do gov.br, e a CTPS de trabalho, que o trabalhador também consegue obter na carteira de trabalho digital. Então, a primeira coisa que o trabalhador precisa fazer é juntar esta documentação. Vamos lá, para o pessoal não perder tempo, a gente tentar criar uma dinâmica bem positiva para eles. A pessoa que trabalhou recebeu a vida toda um salário mínimo. Essa pessoa não precisa procurar porque não vai ter direito à revisão. Não, quem recebe um salário mínimo em todos os períodos tem direito sim a receber a revisão da vida toda, pelo menos a análise da revisão da vida toda. Só não tem direito quem recebe, por exemplo, o amparo, o LOAS, que é o BPC, esta pessoa não vai ter direito. Sim, não, mas eu falo porque, quando eu falo que a pessoa que recebe um salário mínimo, teoricamente, ela não vai ter aquele período anterior a 94 recebendo um valor maior que iria... Pois é, mas a gente não pode confundir, doutor, porque geralmente quem recebe um salário mínimo é quem... BPC, LOAS, o famoso amparo. Não estou falando no é benefício, eu estou falando assalariado. O assalariado que recebe um salário mínimo, ele tem direito sim a verificar a questão da revisão da vida toda. Pode ser porque muitas vezes a fórmula de cálculo que foi aplicada no benefício dele fez o salário inicial dele ser rebaixado para um salário mínimo. Mas, de repente, ele tinha direito a 2 salários, 3 salários. Ou seja, nós já pegamos processos nesta situação. Sim, então, pessoal, vamos lá. Então, você que é assalariado também pode fazer a verificação, mesmo não tendo essa divergência de salário nesse período de 94. Tipo, não teve uma progressão, né? Ela ganhou um salário a vida toda. Exatamente. Porque a percepção que se tem é que a pessoa tinha que estar ganhando mais, até essa percepção que eu tinha. Até 94 tinha que estar ganhando mais e depois ter uma redução. Perfeito. Seria esse o entendimento inicial. Perfeito. Por isso eu estou questionando se a pessoa que teve uma linha salarial igual... Exatamente. Retilínea. Você teria direito ao revisional. Não, ter o direito tem, mas aí existe... A gente encontra uma vantagem do benefício quando existe essa retidão de salarial aí durante a vida inteira. Quando eu falo direito à revisão, revisão qualquer pessoa pode postular, mas de maneira que seja positiva. Positiva, correto. Então, essa pessoa que recebeu o salário mínimo, vamos dizer, desde 80. Lá. Desde 80, recebe o salário mínimo. Aí, quando foi em 2004, se aposentou. E é justamente nesse resumo que o doutor pediu para a gente fazer, é justamente que entra essa segunda análise, que é a questão das contribuições anteriores a 94. Sim. O trabalhador verificou que ele recebia lá em 90, década de 90, um salário mínimo, e depois de 94 continua recebendo um salário mínimo, a revisão da vida toda não vai ser favorável a ele. Sim. Então por isso que a pergunta. É porque eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo consigam fazer o primeiro filtro. Assim, Perfeito. Olha, mesmo de maneira mais leiga, mas já dá um parâmetro. Assim, olha, eu sempre recebi um salário mínimo minha vida inteira, então não tem direito de revisão. Perfeito. Pessoal, quando eu falo não tem direito de revisão, todo mundo tem direito postulatório da revisional. Todavia, pode ser prejudicial. Quando eu falo que não tem direito, seria a questão... Não tem vantagens. Seria prejudicial. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo por todo esse período, até a aposentadoria, passou por 94, continuou com o salário, esse não teria viabilidade econômica, ou teria? Teoricamente não, porque não houve essa modificação de renda. Entendi. Ele não recebia salários maiores antes de 94. Então, pessoal, se você recebeu um salário mínimo constante, provavelmente você não teria direito então, ao revisional. Perfeito. Okay? Perfeito. Agora, a pessoa que recebe recebeu o valor mais alto até 94, provavelmente terá direito. Exatamente. Então vamos continuar. Até 94, né? Isso. Passo a passo. Primeiro passo é a pessoa se municiar das documentações, que seria o principal CNIS dele e a carta de concessão, onde vai estipular a data que ele conseguiu o benefício. E a carteira de trabalho. Ok. Peguei esse documento. O que eu devo analisar nesse CNIS, que é a relação de pagamento? Neste momento, documentação em mãos, aí se analisa a carta de concessão para verificar a questão da decadência. Aí, então vamos lá, pessoal.
Você vai pegar a carta de concessão, lá vai ter a data que foi Concedido. Todavia, você observa a data do primeiro Do pagamento, primeiro pagamento, que é perfeito. onde começa a contagem do prazo. Se você tiver no prazo de 10 anos, você tem como usufruir desse direito. Se passou desses 10 anos, decaiu o direito. Exatamente. Ok. Aí cheguei nessa situação, já analisei a decadência. Não estou no prazo decadencial. Ok? Então, vou pegar o CNIS. O que eu faço depois disso? Neste momento, ao analisar o CNIS, você já precisa identificar se ali de 94 para trás você tinha uma contribuição maior. Se você percebeu que existia essa contribuição, até porque de 94 para trás existia a possibilidade de se contribuir em cima de 20 salários de contribuição. Entendeu? Existia essa possibilidade. Então, se de repente... O teto era maior. O teto era maior. Então, se de repente, de 94 para trás, você detectou... Então, provavelmente, essas pessoas que têm altos salários teria direito a essa revisão. Exatamente. E analisou isso, aí eu já oriento a procurar o profissional para fazer o cálculo. Entendi. Então, a pessoa pega o CNIS dela... Vamos tentar aqui... Eu estou querendo criar uma situação onde a pessoa faça aquela pré-análise. Pré-análise. Provavelmente eu tenho direito, eu vou levar para procurar meu direito, até para não perder tempo. Perfeito. E não correr o risco depois de tomar vamos dizer assim, um prejuízo, né? Então a pessoa pegou o CNIS, ele vai pegar o ponto de corte 94 e vai olhar se antes de 94 ele tinha uma remuneração maior, quando eu falo remuneração, é contribuição, porque a contribuição poderia ser maior. Então você tem uma contribuição maior no período de 94 para trás do que desse período em diante. Se ele tiver essa remuneração maior, então provavelmente ele terá direito à revisão. Perfeito, Okay? Exatamente. Contribuição maior ou mais contribuições. Às vezes acontece acontece que após 94 existem lacunas de contribuição. O trabalhador trabalhou 3 anos, ficou 1 ano parado, trabalhou mais 3 anos, ficou mais 2 anos parado, aí começou a contribuir individualmente, pagou um tempo e ficou... Então, se ele tiver mais contribuições de 94 para trás, ele também pode solicitar essa revisão. Se tiver lacunas de contribuição de 94 para frente, ele já tem um indicativo de que a revisão vai ser favorável para ele. Mesmo que seja, vamos dizer, que a pessoa tenha recebido um salário mínimo a vida inteira? Não, quando o assunto é salário mínimo uniforme, a gente não entra... Ou então qualquer salário uniforme, qualquer salário que seja uniforme, 2 salários, 3 salários, 5 salários, não importa. Mas se ele receber uniformemente aquele valor durante a vida toda, esse daí também já descarta. Perfeito. Descarta. Então, ou seja, vamos lá. Se Só para tirar uma dúvida. Você pegou 94, se você tem uma remuneração... Eu acho que a ideia é justamente essa. Eu quero ter uma régua. Exatamente. Eu acho que é mais... Pegar uma régua, colocou 94. Minha remuneração era maior do que posterior. Então, perfeito. Se é maior, eu tenho direito. Se for o oposto, você não terá direito. Entendeu? Aqui seria o corte 1994. Essa é a análise que a pessoa tem que fazer com o CNIS. Exatamente. Pegou o CNIS 94, abaixo, eu tinha uma renda maior do que eu recebi depois, eu tenho direito. Se for o inverso, realmente não tem vantagens. Não, doutor, mas jogando em linhas gerais, aquela pessoa que recebe 2 salários mínimos, jogando no salário mínimo, né? A probabilidade de ter direito é muito grande. Perfeito. Se ela recebia 2 salários, anterior a 94, e depois de 94 recebeu só um, aí ela com certeza ela vai ter direito. Agora uma coisa que você mencionou que é extremamente interessante, que eu desconhecia, é a questão da remuneração. Antes de 94, o valor de aposentadoria poderia ser maior do que depois, é isso, né? Perfeito. Então, provavelmente, a pessoa que recebe altas remunerações, acima de 20 salários mínimos, você provavelmente tem direito à revisão. Perfeito. E, com certeza, vai dar um valor bem significativo. Perfeito. Entendi. Bem interessante. Aí, voltando aqui ao passo a passo. Já estamos no terceiro passo, né? A gente pegou a documentação, já analisamos o CNIS. Visualizamos que recebia um valor maior anterior a 94 e a gente provavelmente teria direito a essa revisão. O que eu devo fazer? Esse é o momento em que você vai procurar o profissional capacitado, especializado, para uma consulta, para verificar a questão do cálculo, formalizar o cálculo, para você verificar
Nas análises que nós temos feito, doutor Paulo, eu percebo que essa renda ela tem aumentado. Isso na prática, agora, dos processos nós já demos entrada. Nos processos que nós temos verificado até dos colegas também, que a renda está variando um aumento de 20% até 80%. Nossa. Tem uma variação muito interessante, de 20% até 80%. Qual o perfil dessas pessoas que têm feito revisional com vocês? 99% é aposentadorias mais antigas, e principalmente aposentadoria por idade. Eu tenho percebido que quem se aposentou por idade tem tido um ganho maior nessa revisão. Por idade. Então, eu acho que assim, o foco geralmente vai na aposentadoria por idade, que é em torno de 60%, a aposentadoria por tempo de contribuição, que gira em torno de 30%, e os outros tipos de aposentadoria, 10%, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, em torno de 10%. A gente nós já recebemos algumas pensões também, mas o carro-chefe é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. São os que estão tendo mais resultado. Agora me surgiu uma dúvida aqui, Tudinho. Todos podem fazer revisão, mas até os que são considerados os efetivos federais, os aposentados. Qualquer um trabalhador do regime geral. Do regime geral. Regime geral. Regime próprio é uma outra história. É regime geral. Perfeito, doutor. Ok? E aí, doutor Max? Entendeu tudo? Eu entendi, eu acho muito interessante porque é como eu falei ainda agora, né? As pessoas elas recebem a informação, às vezes, da mídia e acabam achando que não, isso é um direito que eu tenho, vou atrás, corre, quer saber se tem, quer dizer, acho que todo mundo aqui, todos os advogados já começaram a receber ligações perguntando, poxa, você faz, eu estou indo atrás, mas assim, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque é um direito que cabe a elas a revisional, é um direito que cabe a elas, só que nem sempre existe um benefício nisso, né? Então, realmente, tem que procurar o advogado, um especialista, um profissional, para poder verificar se existe a vantagem ou não nessa cautela. Tem que ter muita cautela nisso daí. Eu estava até lendo e falei com o Dr. Kemison que existe uma estatística que das pessoas que se aposentaram nesse período, entre 99 e 2019, cerca de 30% existe uma possibilidade de vantagem, né? Só que o problema é o seguinte, Paulo, como é que eu vou saber se eu tenho essa vantagem ou não? Né? Então, muitas vezes é importante, você vai lá, às vezes você paga pelo serviço para verificar, para fazer um mapeamento, né? Se aquele desenho que você teve de contribuição, né, do todo o seu período trabalhado, se aquilo ali vai valer a pena ou não. Para você passar para um outro passo, Até porque, pessoal, eu conversando aqui nos bastidores, a gente chegou às informações extremamente preocupantes, né? E eu gostaria de compartilhar com todos. É que muitas pessoas, às vezes, não fazem uma pré-análise da questão do direito que ele vai ter com essa revisão. Ele procurou algum advogado que não é especialista na área, o qual vai cobrar um valor inicial para analisar e para dar entrada. E muitas das vezes essa pessoa, na revisional dela, vai ser um valor irrisório, que não compensa. Então, ou seja, a única pessoa que vai ganhar com essa situação é o advogado que ali está se fazendo valer ali da falta de informação das pessoas. Então, esse podcast é uma forma que a gente tem de levar informação a toda a população, a todas as pessoas que nos ouvem, para que, de fato, consigam fazer uma pré-análise, consigam analisar e consigam procurar um advogado que realmente esteja disposto a ajudar e não a prejudicar nesse momento. Exatamente. Principalmente, Paulo, com relação a essa questão da decadência. Perfeito. Né? A questão da decadência, ela é o ponto-chave, principalmente porque chega o cliente lá no escritório, o profissional que não está habilitado, não está ali especializado, não sabe lidar com a documentação, não, você tem direito à revisional. Realmente, todo mundo tem direito à revisional. Mas aí é que está. Você tem que ver primeiro a questão da decadência. Esse é o ponto-chave. A decadência. Perfeito. Você verifica a decadência e aí você diz, olha, não, aqui você tem realmente direito à revisional. Não é todo mundo que tem direito à revisional.
O ponto-chave é a decadência. Depois disso, qual é o outro ponto? Você tem direito a revisional, mas vamos verificar se você vai ter vantagens ou não com essa revisional. Isso é uma outra história, né? Então, é isso que eu digo. Nem todo mundo tem direito a revisional e também nem todo mundo tem uma vantagem em cima dela. Isso é algo que tem que ser verificado. É uma coisa que deve ser analisada com bastante cautela. A gente tem um judiciário abarrotado de processos, Exatamente. processos lentos, e a pessoa às vezes entra com um processo que, ainda, além de se prejudicar, prejudica todo o corpo jurídico. Vai ser uma demanda a mais para um juiz, vai ser uma demanda a mais para uma pessoa que trabalha no fórum, que tem que ficar fazendo certidão, tendo que movimentar processo. Ou seja, tem um custo processual, tem um prejuízo que vai dar para todas as demandas ali que precisam. O primeiro juiz acho que é você que fala, que é o primeiro juiz da causa é o advogado. Deveria ser, né? Mas um advogado, como foi narrado aqui, que pega uma ação, cobra o valor de, sei lá, 500 mil reais, 1.500 reais, para fazer uma revisão onde vai aumentar 20 centavos para o cliente, isso para mim não é um advogado. Doutor, então se a pessoa pegar o CNIS, a pessoa que está nos ouvindo pegar o CNIS, ele consegue já fazer uma pré-análise para procurar o advogado. Perfeito, okay? Perfeito. E como que ele deve fazer? Ele deve pegar lá e em 94 fazer a marcação e visualizar. Todavia, existe aquela questão das pessoas que obtêm um rendimento maior, acima de 20 salários mínimos, né? Seria a questão que ele pagaria um valor maior e depois da reforma de 94 ele reduziu esse teto, então provavelmente essa pessoa com certeza teria direito à revisional. Então toda pessoa que recebia acima de 20 salário mínimo no ano de 94 e continua trabalhando, ele tem direito à revisional, é isso? Na verdade, doutor, a gente não pode taxar em relação aos 20 salários. Sim. O divisor é muito aquilo que o doutor falou. Pegou o CNIS, 94 para baixo, recebeu um salário melhor do que 94 para cima, ele tem direito à revisão. Não importa quantos salários de contribuição ele veio receber abaixo de 94. A análise que ele tem que fazer é essa. Pegar o CNIS, 94 para trás, recebeu um salário de contribuição maior do que tem recebido de 94 para cima, ele muito provavelmente vai ter direito à revisão. Então não existe essa questão desses 20 salários. Não, isso é só um detalhe, foi só um exemplo. Um exemplo. Mas ele pode receber 3 salários abaixo de 94 e quando ele passou acima de 94, ele começou a receber 2 salários. Então ele vai ter direito também. É muito simples. Pegou o CNIS, verificou que as maiores contribuições elas estão anteriores a 1994, ele tem direito à revisão da vida toda. Mas não tem aquela questão da contribuição que você mencionou, que a partir de 94 eles colocaram um teto menor de contribuição? Ou não? Não, isso aí não interfere, doutor. Não interfere. Então, vamos lá. Aí chegou, procurou o advogado. Aí, como a gente estava mencionando anteriormente, aí analisar se é cabível, se ele tem direito. Analisou a decadência, se não está no período de decadência, ele então vai analisar a questão do cálculo e ver a viabilidade. Existem quais os riscos que ele corre dele entrar com um cálculo errado? O que ele vai acontecer com ele? Doutor, assim, são inúmeros riscos. Os principais, eu acredito, do trabalhador ter o seu salário de benefício reduzido. Existe sim essa possibilidade, porque você está fazendo uma opção por uma fórmula de cálculo que ele entende ser mais vantajosa, mas se este cálculo não for feito corretamente, essa renda ela pode diminuir. Às vezes, pela falha do próprio programa de cálculo, que não atualizou a renda do trabalhador dentro daquilo que reflete a realidade do período de contribuição dele. Então, esse é o primeiro grande problema. Ele pode, sim, ter a sua renda reduzida. No caso desses processos, existe custa processual? A custa processual ela existe, só que o trabalhador ele pode solicitar a justiça gratuita. Mas vai depender de quanto cada ele caso recebe. Cada caso é um caso. Então, aí a pessoa pleiteando uma revisão no valor alto, ele corre o risco de ter que pagar a sucumbência?
doutor, ele vai precisar do entendimento do juiz. Já tiveram casos, agora recente, da revisão da vida toda, que eu solicitei a justiça gratuita, juntei a declaração de hipossuficiência e o magistrado pediu a cópia do imposto de renda do trabalhador. Então tem que se ter esse cuidado. Não, a pergunta para o pessoal entender é porque, além de se você procurar um advogado que não tenha realmente domínio sobre a área previdenciária e especificamente da revisão da vida toda, você corre um sério risco desse cálculo estando errado, você ainda pagar a sua começa processual, né? Exatamente, correto. Então ainda tem esse risco. Além de Pode você gerar ter um custo para ela mesma. Então, além da redução do valor, ainda ela corre o risco de estar pagando a sua começa. Perfeito. Então, ou seja, Exatamente. é um cenário extremamente prejudicial. Perigoso. O advogado ele precisa ter a responsabilidade de, ao atender o cliente, ele realmente olhar de uma forma que ele não venha causar nenhum transtorno para o cliente. E a documentação por si só fala. O advogado que realmente está capacitado, o profissional que está capacitado para analisar a documentação da vida toda, ele não precisa mais de 1 minuto para dizer realmente se aquele trabalhador tem o direito de ação. Então me diga em 1 minuto. Eu sou o cliente, acabei de chegar. Qual a orientação? O que passo a passo que eu devo fazer? Cliente, Paulo, o primeiro ponto é você entender o que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é um direito que o trabalhador conquistou na justiça de optar por uma forma de cálculo que vá aumentar a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quem tem direito a esse benefício? Quem tem direito a esse benefício é quem solicitou e quem recebeu benefícios previdenciários no período de novembro de 1999 até novembro de 2019. Ponto. Quem tem renda, contribuições maiores, contribuições elevadas antes de 1994. O trabalhador que não foi atingido pela decadência, e que é o prazo de 10 anos. O trabalhador vai olhar ali, quando ele recebeu o primeiro salário dele, do benefício previdenciário, e vai somar de 10 anos. Se ele não foi atingido pela decadência, hoje, né, a gente pode verificar que os processos de 2012 para trás, já foram atingidos pela decadência, com algumas exceções que o profissional vai precisar analisar. Entendeu? Então, basicamente é isso. E quem aposentou recentemente após 99? 2019. 2019, desculpa. Não tem direito também à revisão da vida toda, Então, porque você que aposentou depois de 2019, esquece. o período é este, novembro de 1999 até novembro de 2019. É basicamente, e aí vai precisar, também já está em mãos, o RG, CPF, comprovante de residência, carta de concessão, CNIS e CTPS, que são as carteiras de trabalho. A pessoa que não tem acesso a... Eu quero fazer essa revisão e não tem acesso à minha carta de concessão e nem meu CNIS. Como que eu faço para ter acesso a essas informações? É bem prático, doutor. Você vai ali no Meu INSS, através da sua senha do gov.br, você consegue puxar a carta de concessão, você consegue puxar o CNIS e o extrato previdenciário do seu benefício. São os 3 documentos que ali você consegue obter de forma imediata. Então, vamos lá. Para ficar o passo a passo mais claro, que a gente, como vai ter pergunta, foi e voltou. Então, o primeiro passo que ele deve fazer é buscar os documentos necessários. Perfeito. Então, se você não tem hoje a tua carta de concessão ou o teu CNIS, que são informações essenciais para você pleitear a questão da revisão da vida toda, você tem que ir no aplicativo eGov. Se você não tem... Meu INSS. Meu INSS, e lá você vai ter acesso ao seu CNIS e tua carta de concessão. Perfeito. Ok? Perfeito. Você, em posse dessa documentação, passa então a fazer a análise. A primeira análise é se você tinha remuneração maior antes de 94 que posterior a 94. Você tendo esse perfil, você provavelmente teria direito. Aí você passa a analisar se você não está no período decadencial. Perfeito. De 10 anos. Perfeito. Que seria contado de que data? Da data da concessão. Após 2012. 2012, perfeito. Então, se você não tem a concessão
posterior a 2012. Não, na verdade, De hoje... 2012 para trás, muito provavelmente já foi instituída a decadência. Exato, então 2012 em diante. Se você na verdade, o marco da decadência, doutor, é ele analisar e verificar o primeiro pagamento. Sim. Recebeu a concessão ou o primeiro pagamento. Verificou, se tiver mais de 10 anos, já foi afetado pela decadência. O marco é esse, é o primeiro pagamento que ele recebeu do benefício. Contado de hoje. É isso que eu estou querendo, contando hoje. Contando de hoje. Eu quero tentar criar datas. Perfeito. Então eu vou olhar a decadência. Como que eu vou saber se eu tenho direito ou não? Pega o primeiro pagamento. Primeiro pagamento tem que estar posterior a 2012. Não. É o seguinte, não. É o que acontece. Aí, por exemplo, vamos dizer que ele recebeu o primeiro em maio de 2013. Sim. Tá? Maio de 2013. Não tem 10 anos. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. Então, hoje é 19 de abril. 19 de abril. Aí vamos contar 10 anos para trás. A gente contando esses 10 anos para trás. Se você recebeu do dia 19 de abril a 10 anos para trás o seu primeiro pagamento de benefício, você está abraçado ali pelo direito da revisão. Então, por exemplo, doutor. Então, ou seja, para a gente tentar criar aqui vamos partir um marco, um marco, exatamente. Eu quero criar os pontos-chave. Ponto de gatilho, né, doutor? Isso. Aí a pessoa, então, ele vai olhar os 10 anos, se está na decadência. Esses 10 anos, então, a pessoa seria 2012 e diante. 2012, 2013, 2014 ou não? Não, porque aí pode confundir. 2012. Pode confundir. Desculpa, 2012 não, 2012. Isso, é o seguinte, a gente vai contar de hoje. O que é que o aposentado vai pegar? Vai pegar lá o CNIS, vai pegar lá a carta de concessão. O extrato do benefício dele. E tal. Com a carta de concessão, ele vai verificar, tá? Se ele recebeu a primeira parcela do benefício dele, se está dentro desse período qual? De 10 anos. E quais são esses 10 anos? Porque a gente fica falando 10 anos... Então, você vai pegar do dia de hoje, tá? E você vai contar 10 anos para trás, tá? E vai fazer um marco. Esse marco que acontece tem que estar dentro... 2013, na verdade. Então o que acontece? Não, a gente está em 2023, então até 2013, vamos dizer, 2013. Aí você vai pegar e verificar, eu recebi em 2014, eu recebi final de 2013, eu recebi em 2016. Você está abraçado pela revisional, tá? Se antes de 2013, e aí você vai contar, no caso do dia que você contar. Se antes Perfeito. por exemplo, eu recebi em janeiro de 2013. Já tá decadência. Reformulando, vamos lá, pessoal. Reformulando, o nosso diretor vai ter trabalho. Vamos lá, voltando. Chegamos no CNIS. Todo mundo já sabe como chega no CNIS. Peguei o CNIS e vou analisar. Então, vamos partir do preceito analisar a primeira decadência. Eu vou pegar e vou contar 10 anos da data de hoje para trás. Provavelmente 2013, né? Isso. Na realidade, 10 anos e um mês, né? 10 anos e um mês. Então, mas vamos cair nessa faixa, 2013. Certo. Aí, 2013. Eu estou nesse período? Se eu estou nesse período, eu tenho direito. Se foi anterior a 2013, você já não tem mais direito. Ok? Então você, vou dizer assim, esquece nesse sentido. Você anotou que está nesse período de 2013 até hoje, então você vai passar a analisar se você recebia um valor maior antes de 94. Aí você tendo essa segunda característica, pode procurar um advogado e provavelmente você vai ter direito você vai ter direito a um benefício, né? Um benefício maior. Ou se sentir mais vantajoso, procura logo seu advogado logo de imediato. Que talvez seria o mais correto, porque esse prazo decadencial não é simples. Às vezes as pessoas acham assim, que eu pegar e investir um valor para ter essa análise, às vezes acho que é uma despesa, né? Porque, assim, a grande questão é que dos 100% que se aposentaram nesse período, né, às vezes a pessoa não consegue ali, a olho nu, verificar, será que eu tenho esse direito ou não tenho? Então, você investir um valor para fazer essa análise, né, é importante. É muito válido. É muito válido. Tá? Isso daí é muito válido. Se vai para frente ou não, já é uma outra história. Não tem como ficar com essa dúvida na cabeça. Já é uma outra história. Até porque, né, e é muito também, acho que dever do advogado
já deixar o trabalhador, o segurado, ciente da questão do direito de ação. Eu acho que o segurado ele só passa a investir esse valor a partir do momento que o profissional ele informa que não foi aplicada a decadência. Eu acho que o marco principal do profissional que vai atender, que vai dar a consultoria em relação à revisão da vida toda, é realmente condicionar e mostrar para o trabalhador que o seu direito de ação não foi atingido pela decadência. Então, antes de ser efetuado qualquer tipo de cálculo, o primeiro passo é analisar a decadência. Antes de qualquer cálculo, qualquer pagamento, eu acho que o advogado tem o dever de informar o trabalhador se foi aplicado ou não a decadência. Perfeito. Então, pessoal, pegou o quinis, analisou. Se está no prazo de 10 anos, se você não consegue analisar, procura um advogado para que seja analisado primeiramente a questão da decadência. Não sendo aplicada a decadência, faz-se análise se receber o valor maior antes de 94, através de vários sistemas de cálculo. Feita essa análise, deu positivo, que vai ter uma revisional positiva, você entra com a ação. Não tendo análise positiva, fique quieto, porque você pode ter uma revisão negativa. Perfeito. E orientação de sempre, procure um advogado especializado na área previdenciária e com conhecimento na revisão da vida toda. Até porque é um tema bem específico. Às vezes a pessoa é especialista em direito previdenciário, mas em outro segmento, LOAS, BPC e... não sei, é muito extenso o ramo do direito previdenciário e ele não conhece de fato a revisão da vida toda. Então, procura um advogado previdenciário, mas que tenha conhecimento amplo em revisão da vida toda. Essa é a dica. Gostaria de deixar alguma dica ou sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo, doutor? Doutor Paulo, acredito que eu acho que a maior dica, além das pessoas que estão nos escutando, é para os profissionais que vão atuar, que vão trabalhar na questão da vida toda. E realmente de ter esse cuidado com o cliente, de ter esse cuidado com o trabalhador, de não fazer o trabalhador, de repente, ter um custo sem ter o direito. Eu acho que a nossa função como operador do direito é esta, é levar, acho que, informação, que o Pra Fazer Direito podcast está fazendo de forma magistral, e informação que realmente possa dar uma condição do cliente escolher se ele vai querer ou não ajuizar a ação, lutar pelo seu direito. Então, acho que a principal dica é essa, para que os profissionais eles passem a informação correta, que procurem se informar, que procurem se qualificar em relação à revisão, à concessão, seja o que for. Qualquer benefício previdenciário, o trabalhador ele precisa. É a vida dele, é a vida laboral dele que está na mão do advogado. Então, ele precisa ser muito bem instruído para que ele realmente possa tomar a melhor decisão em relação ao seu benefício previdenciário. E também aos trabalhadores, aos segurados, de terem esse cuidado, de procurarem profissionais que realmente venham atender às necessidades, que venham estar passando as informações corretas para que eles possam ter êxito nas suas demandas junto à Previdência Social. Doutor Samir. Agradecer, né? O doutor Kimes que veio engrandecer o Pra Fazer Direito. O doutor Max, muito obrigado. Foi uma conversa legal, um bate-papo gostoso. Acho que deu para tirar e colocar muitas dúvidas também, ao mesmo tempo. E, Paulo, agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos. E que venha mais vezes e qualquer dúvida para mandar, né? Tirar algumas dúvidas, tudinho. As pessoas podem escrever que a gente vai estar respondendo. A gente sugere que as pessoas que estejam nos ouvindo, agradecemos, né, primeiramente. E se você tenha dúvidas ou sugestões, nos encaminhe e compartilhe. Porque você compartilhando essas informações provavelmente vai possibilitar muitas pessoas exercer seus direitos. E isso é a finalidade do nosso podcast, que não tem fim nenhum lucrativo, apenas de levar informações às pessoas que realmente precisam. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço.